Muito bem. Então, continuando aí, a terapia antihipertensiva, uma outra classe de fármacos bastante utilizado dentro da terapia antihipertensiva são os agentes simpatolíticos, né? Nós chegamos a falar deles, né, em farmacologia 1, quando nós falamos em adrenérgicos e antiadrenérgicos. E aí, entre esses simpatolíticos, tem aí os beta-bloqueadores, né? São bastante importantes dentro da terapia. E como que esse bloqueador beta, ele se justifica, né, na terapia antihipertensiva? Ele se justifica pelo mecanismo de ação dele, né? E o mecanismo de ação do bloqueador beta em si, nós podemos dividir em 4 partes, né? O primeiro é o bloqueio de beta 1, o coração. Se é um beta bloqueador, vai bloquear o beta 1 cardíaco, e aí eu vou ter a redução de força e redução de frequência, né? Eu vou ter uma atividade inotrópica e cronotrópica negativa. Bom, essa atividade vai me gerar, com a menor contratilidade e a menor frequência, vai haver uma redução do débito cardíaco, né? E reduzindo o meu débito, automaticamente eu vou reduzir a pressão arterial. E esses agentes beta bloqueadores, a gente vai ver que eles entram aí em muitas outras indicações clínicas. E além de reduzir o meu débito, reduzindo a pressão, eu estou também poupando, né, a atividade cardíaca. Estou reduzindo o esforço cardíaco. E isso é muito importante, né, o coração, para que ele não evolua para uma insuficiência cardíaca. Bom, um outro mecanismo é o bloqueio de beta 1 justaglomerular. O que é isso? Lá no rim, né, na parte ascendente da alça de Rayleigh, lá no finalzinho dela, aonde a alça praticamente encosta com a arteríola eferente, lá é chamado de aparelho justaglomerular, ou chamado também de mácula densa, né? E é aí que nós temos também receptores beta 1, que estimula a secreção, né, de renina. E a renina, ela é secretada aí pelo aparelho justaglomerular, ela vai para a circulação, aonde ela vai dar origem, né, à angiotensina 2, que é uma substância importante vasoconstritora. Então, ao inibir esse beta 1 justaglomerular,
eu estou reduzindo a renina, que, consequentemente, eu vou reduzir a angiotensina 2, consequentemente, reduzindo a vasoconstricção, consequentemente, reduzindo a pressão arterial. Então, esse é o segundo mecanismo que se justifica o uso do bloqueador beta, né, na hipertensão. Ok? Tudo bem até aí? Um outro mecanismo também que justifica, né, o uso do beta-bloqueador como antihipertensivo é o bloqueio de beta-pré. Vocês lembram que lá na sinapse adrenérgica nós temos o mediador químico noradrenalina e nós temos os receptores alfa e beta, tanto pós quanto pré. No pós, a gente vai ver, conforme a localização, eu vou ter alfa, conforme a localização, eu vou ter beta. Foi o caso que nós já comentamos agora. O coração é beta 1, o aparelho justa é glomerular, o beta 1. E nos vasos, né, eu vou ter um grande predomínio de alfa. E alfa é vasoconstrictor, né? Muito bem. E o pré-sináptico? O pré-sináptico são receptores que acabam controlando a liberação de noradrenalina, onde o alfa-pré ele bloqueia canais de entrada de cálcio para o axônio, reduzindo a liberação de noradrenalina para a sinapse. Alfa. Beta-pré, o inverso, abre o canal de cálcio, aumentando a liberação de noradrenalina. Muito bem. Esses receptores, eles trabalham juntos, né? E quando eles trabalham juntos, se eu estimular um deles, obviamente vai sair a ação dele. Mas quando eu bloqueio um deles, automaticamente sobressai a ação do outro. Então, nesse caso, eu utilizando um bloqueador beta, eu bloqueando então o beta pré-sináptico, automaticamente vai sobressair a ação do alfa pré-sináptico, que irá bloquear a entrada de cálcio ao axônio, reduzindo a liberação de noradrenalina. Bem, reduzindo a liberação de nora, eu tenho que entender que isso está acontecendo em todas as sinapses. Aonde houver beta, eu já estou bloqueado, né? Eu estou utilizando um bloqueador beta. Mas onde houver alfa, com a redução de nora, eu vou também reduzir a atividade do alfa. E aí é que eu vou obter vasodilatação, porque nos meus vasos eu tenho alfa. Se eu estou reduzindo nora, reduzindo a atividade de alfa, o meu vaso vai fazer vasodilatação. Ok? Entendido? ？
Sim, professor. Sim. Eu sei que você tivesse ido dormir de novo. Não, estamos aqui. Muito bem. Então, esses três mecanismos que nós falamos, tá, são importantíssimos para a atividade antihipertensiva. E tem um quarto e último mecanismo que estudos revelam que no uso de um beta bloqueador ocorre aumento da biossíntese de prostaglandinas, prostaciclinas. Aí está a prostaciclina, mas também as prostaglandinas, principalmente a nível renal. E esses prostanoides, eles são vasodilatadores, o que contribui, então, com uma vasodilatação para a redução de pH, mas também vão contribuir para o aumento do fluxo renal, aumentando a filtração e aumentando a excreção de líquidos. E aí você acaba também tendo uma contribuição para a redução da pressão. Ok? Então, esses quatro mecanismos é que justifica aí o uso do beta-bloqueador como antihipertensivo. Efeitos farmacológicos, né? Todos os bloqueadores beta apresentam atividade antihipertensiva e anti-anginoso. A angina, a gente vai ter uma aula mais específica, né, para fármacos anti-anginosos, né, angina, a gente vai falar mais detalhadamente. Mas o bloqueador beta também pode ser utilizado para angina. Porque o que seria a angina? Né? A angina é um descontrole aí, né, da oferta e do consumo de oxigênio pelo miocárdio. O coração ele está gastando mais oxigênio do que está recebendo. E aí, então, você acaba tendo isquemia, né? E a isquemia muscular gera dor. E é essa dor que a gente chama de angina. Então, como que um bloqueador beta pode melhorar esse estado de angina? O bloqueador beta, ele vai fazer o quê? Diminuir a força de contratilidade e diminuir frequência cardíaca. E está bloqueando o beta-1. Automaticamente, o consumo de oxigênio pelas fibras musculares do miocárdio vai reduzir. E aí ele tende o quê? Equilibrar consumo e oferta. Então, uma forma de você aliviar a angina. Ok? Por isso, então, que o bloqueador beta também tem atividade anti-anginosa. Ok? Bom, os bloqueadores betas, eles precisam, a gente precisa ter um certo cuidado, né, no uso dos bloqueadores beta, principalmente em algumas situações, né, principalmente em algumas situações do paciente, como o caso
de asmáticos. Nós vimos lá em farmacologia 1, que existe os bloqueadores beta. Os seletivos são chamados de cardioseletivos. Eles bloqueiam apenas beta 1. Então, eles são seletivos para beta 1. E os bloqueadores beta não seletivos são aqueles que bloqueiam todos os receptores beta. Aí, a nível de músculo liso bronquiolar, nós temos o beta 2. E o beta 2, ele é broncodilatador. Num paciente asmático, o bloqueio desse beta 2 é muito complicado. Eu faço esse paciente entrar em uma crise de asma. Então, eu tenho que evitar no paciente asmático. Hoje, esses fármacos mais seletivos para beta 1, por exemplo, o metoprolol, ele é mais seguro a hora que você usa em paciente asmático, por ser mais seletivo para beta 1 e não atingir significativamente o beta 2. Mas isso vai também depender muito da dose. Em dose baixa, ele é mais tranquilo. Agora, se você aumentar a dose, ele pode deixar de ser seletivo e bloquear também o beta 2. Então, o beta bloqueador em asmático, precisamos ter atenção. Pacientes com algum comprometimento cardíaco, exemplo, uma disfunção do nó sinoatrial ou do nó átrio-ventricular. O que são esses nós? O nó sinusal ou sinoatrial é o nó aonde ocorre a origem, do impulso cardíaco, também chamado de marca-passo cardíaco. Então, qualquer disfunção aí, o beta-bloqueador pode precipitar a parada, complicar essa geração de impulso. Então, isso é perigoso. E no nó átrio-ventricular? Esse nó átrio-ventricular é aquele que está entre o átrio e o ventrículo. Ele é responsável por retardar o impulso cardíaco. O impulso é gerado no nó sinusal e disparado para toda a massa atrial. Aí ele chega no nó átrio-ventricular. Aí a velocidade de condução é retardada. Ele não passa diretamente para os ventrículos. E isso para quê? Para dar tempo do átrio se contrair e do sangue passar para os ventrículos. Então, na realidade, a contração é atrial e ventricular. Atrial, ventricular. Então, esse nó átrio-ventricular, ele é importante nesse retardo, mas também ele é importante na condução para o feixe de His, e depois as fibras de Purkinje para fazer toda a contração ventricular. Se o paciente tem algum comprometimento nessa condução, o comprometimento átrio-ventricular, um beta-bloqueador pode acabar aumentando esse comprometimento e gerando o que a gente fala de bloqueio. Pode bloquear o nó
ventricular. E se bloquear, o impulso não passa. E não passando, ou ter a parada cardíaca. Ok? Então, precisa ser visto, né? Com certo cuidado. Até aí, gente, tudo bem? O Beleza? ritmo tá bom. O ritmo tá ótimo. Oi? O ritmo da explicação tá bom, tá pausado, tá compreensível. Beleza. E pacientes com diabetes dependente de insulina? Nós também já comentamos isso, em Farmacologia 1, né? E vamos agora comentar novamente. O paciente que faz uso de insulina, então, é praticamente aqueles receptores alfa e beta no pâncreas, não tem muita importância, né? Por quê? Porque ele já está fazendo uso de, de insulina. Muito bem. Só que quando esse paciente faz o uso de insulina, a glicose circulante vai para dentro das células. A taxa glicêmica dele no sangue dá uma queda. E essa queda, ela pode ser percebida pelo cérebro, né? Onde os neurônios, eles utilizam a glicose como fonte de energia. Para não haver esse comprometimento, essa falta de glicose, entra em atividade a quebra do glicogênio, né, pelo fígado, pelo músculo, para liberar a glicose para compensar aquela queda que houve na circulação. Só que quem estimula essa quebra de glicogênio liberando a glicose é o receptor beta. Ele participa disso daí também. Então, o paciente que está fazendo uso de insulina e precisar utilizar um bloqueador beta, esse paciente vai ser uma preocupação. O médico precisa avaliar bem o risco-benefício e esse paciente precisa ser muito bem orientado. Por quê? Porque esse paciente, ele poderá vir a ter alguma hipoglicemia em consequência do uso da insulina e o beta-bloqueador. Tudo bem. Mas aonde que está o perigo? Quando esse paciente ele tem uma hipoglicemia, o nosso organismo tem vários mecanismos de alerta para alertar esse paciente que ele está entrando numa hipo. E aí ele corre, pega uma bala, pega um açúcar, alguma coisa para não deixar a taxa glicêmica cair muito, porque senão ele apaga, ele vai desmaiar, né? E é perigoso, ele perde a consciência. E que tipo de alerta que o nosso organismo ele lança quando o paciente está entrando numa hipo? É tremores, o paciente começa a tremer, tá? E taquicardia. São duas manifestações importantes de alerta que o paciente percebe
a hipoglicemia. Agora, gente, quem é que faz tremores? É o receptor beta no músculo esquelético. E a taquicardia? O receptor beta, o coração. Se esse paciente está usando um bloqueador beta, ele não vai ter essas manifestações. E aí ele entra numa hipoglicemia, pode mergulhar nessa hipo e desmaiar e perder a consciência. Se ele está na rua, ele vai cair. Se tiver dirigindo, vai provocar um acidente. Então, isso é perigoso. O paciente precisa ser alertado. Entenderam isso, gente? Em resumo, o maior problema é você bloquear os beta, porque aí não vai dar nenhum dos sinais, e você pode ter o estado final da hipoglicemia sem nenhum deles. É isso que eu quis dizer? Exatamente isso. Okay. Exatamente isso. Tá? Aí que é mais perigoso, né? Okay? Veja, isso não tem nada a ver com pâncreas, tá? Nada a ver com pâncreas. Eu não sei se vai estar no próximo. Eu vou comentar aqui já. Tá aqui. Então, esse efeito aqui, tá? Esse efeito aqui é para aquele paciente que faz uso de insulina. Ele entra, né, numa hipoglicemia. Isso que nós acabamos de explicar. Agora, em pacientes normais, paciente que não é diabético, tá? Normal, e faz uso crônico de beta-bloqueador, esse paciente precisa fazer o controle frequente com o seu médico, exames laboratoriais, né, bioquímicos, para o controle de várias coisas, entre elas o diabetes. Por quê? O paciente normal, que não tem diabetes, que não faz uso de insulina, o bloqueio do receptor beta frequentemente no pâncreas, aí sim pode começar a vir a ter um bloqueio, um aumento da atividade de alfa pancreática. O bloqueio de beta no pâncreas sobressai o efeito de alfa. E o que esses receptores fazem a nível de pâncreas? O beta aumenta a insulina. E o alfa diminui insulina. Então, veja, com o bloqueio crônico de beta, você pode vir a ter um predomínio de alfa e uma redução de insulina. E aonde, então, você pode vir a ter um aumento da glicemia. Tá? Então, no paciente diabético fazendo uso de insulina, você tem hipoglicemia. No paciente normal, você pode vir a ter uma hiperglicemia. Tudo bem, gente? Beleza? Tudo ok, prof. Beleza, professor. Tudo bem. Alguns outros efeitos que o bloqueador beta pode promover: fadiga, letargia, frieza de extremidades.
A fadiga, né, e a letargia, gente, tem muito a ver com o bloqueio de receptores beta dos vasos dos músculos esqueléticos. Nos músculos esqueléticos, os vasos que fazem a irrigação é do tipo beta 2 e que são vasodilatadores, promovendo um aumento da circulação. Quando você bloqueia esses beta 2, você passa a ter uma vasoconstricção, redução do fluxo, redução da circulação. Aí então você passa a ter um comprometimento da circulação, o que vai comprometer, né, a irrigação do seu músculo, e aí você pode começar a ter fadiga, letargia, tá? E essa frieza de extremidades, principalmente pontas de dedo, de nariz, de orelhas, né? É porque nós também temos uma microcirculação periférica, onde essa microcirculação periférica tem receptores beta 2. E com o bloqueio de beta, você passa a ter também essa vasoconstricção, nessa microcirculação periférica. E aí você passa a ter, né, esse estado de frieza periférica por falta de circulação. Ok? Os beta-bloqueadores, entre eles, nós temos os lipossolúveis e hidrossolúveis. Os lipossolúveis têm relatos de promoverem insônia e causarem pesadelos. Não sabemos, né, Bruno? Até agora ninguém conseguiu explicar o porquê disso, né? Mas eles provocam. Então, o paciente que porventura passar a ter insônia com o uso de um beta-bloqueador, pesadelo, essas coisas, né, que incomoda, né, o médico vai ter que fazer aí a opção de substituição por um outro beta-bloqueador que seja mais hidrossolúvel, para não atingir tanto o nosso SNC. Ok? Beleza? Beleza. Com o uso crônico desses beta-bloqueadores, nós podemos perceber algumas alterações bioquímicas, né? Induzem alterações no perfil lipídico através do aumento de triglicerídeos. Então, veja aí uma das consequências, né? O que precisa, então, fazer aí um controle frequente. Normalmente, o paciente que faz uso, né, de um beta-bloqueador, ele vai precisar também tomar aí outros fármacos. Reduzem a mortalidade em pacientes infartados. Bom, todo paciente que sofreu um infarto, esse paciente ele vai ter que fazer uso crônico de alguns fármacos, né? Alguns fármacos. O protocolo hoje estabelece beta-bloqueador,
dislipidêmicos, no caso aí, as estatinas, né? Tá? E entre esses fármacos, também um IECA ou um BRA. A gente tem que usar esses fármacos. Tá? Os antidislipidêmicos, as estatinas, não somente por causa do colesterol, tá? Vocês podem encontrar, quando vocês for lá para estágio em drogaria ou na farmácia clínica, né? Vocês vão ver aí que alguns pacientes com um perfil lipídico normal, mas fazendo uso de uma atorvastatina, a rosuvastatina, né? E isso aí precisa ser visto, tá? O perfil, o histórico desse paciente. É um paciente cardiopata, é um paciente que vem hipertenso, então é um paciente com probabilidade de infarto, ou que já teve o infarto. Por quê? Porque se descobriu que essas estatinas, elas reduzem a inflamação do endotélio vascular. A gente vai ver isso melhor quando nós falarmos em angina, mas o que leva, vamos supor, ao infarto, né, é a camada de gordura que é depositada no vaso, né? Ela fica no endotélio vascular e gera uma inflamação no endotélio vascular. E dessa inflamação é que gera o rompimento dessa placa de ateroma, liberando essas substâncias para a circulação e provocando a agregação plaquetária e o entupimento do vaso, infartando. Então, as estatinas, tem vários estudos, né, que revelam que elas ajudam a reduzir essa inflamação do endotélio vascular. Tá? Então, se vocês pegarem um paciente com perfil lipídico normal, mas fazendo uso desses fármacos, cuidado, tá? Não é erro médico, precisa ver o histórico desse paciente, ok? E o beta é bloqueador, né? Ele reduz a mortalidade no paciente infartado, porque o paciente, quando já foi infartado, gerou a lesão a fibra cardíaca, tá? Por um mecanismo compensatório, esse coração ele passa a acelerar, ele passa a aumentar o trabalho cardíaco. E esse paciente que já está infartado, se esse coração começar a trabalhar muito, a tendência é infartar de novo. Então, esse coração, eu preciso poupá-lo, eu preciso reduzir esse trabalho cardíaco, eu preciso mantê-lo num nível mais baixo de esforço, né? Uma, para não comprometer o consumo de oxigênio, e outro, para não aumentar a pressão e exercer a pressão maior nessas placas de ateroma que podem ser rompidas, né? Então, o beta-bloqueador, no pós-infarto, reduz a mortalidade, tá? Porque ele reduz esse trabalho cardíaco, reduz a chance de você ter um outro infarto. Ok? Bom, o efeito dos beta-bloqueadores podem variar com a genética. Né?
em pacientes idosos. Aí não é genética, aí é fisiológico mesmo. E no afro-americano, tende a apresentar menor efeito antihipertensivo. Algumas coisas a gente não sabe, assim, não percebe muito, né? A gente só vê a incidência, tá? Gente, eu vou pedir um minutinho só, tá? Eu vou abrir a porta lá para os funcionários e já volto. Só um minutinho, por favor. Muito bem, pessoal. Continuando. Então, a tendência aí, né, de fazer um efeito menor no afro-americano pode ser uma questão genética, né? Pode não, é. E no idoso, o beta-bloqueador, ele tende a diminuir o efeito antihipertensivo. Por quê? Com o avanço da idade, há uma modificação em prevalência de receptores. Enquanto jovens, há um predomínio de beta. No envelhecimento, você vai tendo um predomínio, uma inversão, um predomínio de alfa e redução de beta. Por isso que o idoso, o beta-bloqueador como antihipertensivo, não funciona adequadamente. Ok? Não tem dúvidas? Tudo certo, prof. Muito bem.
a cinética, né? Esses beta-bloqueadores, eles são bem absorvidos, né, integralmente pela via oral, mas a concentração plasmática vai variar de fármaco para fármaco. Quando a gente fala em bloqueador beta, né, essa diferença, tá, cinética existente entre eles, tá? Isso aí a gente percebe muito. Tanto que eu falei ainda há pouco, né? Tem fármaco que tem um perfil lipídico, outro tem um perfil hidrossolúvel, e isso vai interferir em meia-vida e afinidade às proteínas. Então, nós não podemos generalizar a cinética para os beta-bloqueadores. O caso específico do propanolol, né? O propanolol aí é um carro-chefe, né, dos beta-bloqueadores. O propanolol, ele sofre a metabolização pré-sistêmica, tá? Em aproximadamente 50%, tá, do fármaco absorvido. Então, você acaba tendo aí a redução de 50% de todo aquele fármaco que foi absorvido. E isso acaba tendo a importância, né, não pelo fato, assim, o dia a dia, mas aquele paciente, vamos supor, que está fazendo uso crônico desse fármaco, né, e ele acaba tendo que ser hospitalizado, né, e acabam alterando a via de administração. Você está usando aí um propanolol, que sofre a metabolização pré-sistêmica em 50%, de repente você passa a fazer administração intravascular. Veja, aí ele perde a metabolização. Então, isso precisa ter o conhecimento, né? Porque quando você passa do oral para o sistêmico, você precisa reduzir a dose em 50%. Senão você vai ter uma dose aumentada, exagerada, desse fármaco. Então, o propanolol, acontece isso com ele, tá? Tudo bem? A meia-vida é muito variável, né? De fármaco para fármaco. O tempo de efeito maior que a meia-vida acontece também com alguns fármacos. O efeito dele permanece, porque ele permanece ligado ao receptor, certas vezes por mais tempo que a concentração plasmática dele. Então, o clínico ele precisa avaliar a dose de um beta-bloqueador, tá, de fármaco para fármaco. Tá? De fármaco para fármaco e de paciente para paciente. Isso é importante. Tudo bem? Aqui só alguns exemplos, né, de fármacos. Eu chamo só a atenção para vocês, o timolol, né? O timolol, ele é um fármaco, um beta-bloqueador, mas a gente não usa ele como anti-hipertensivo, tá? A gente usa ele em forma de colírio, né? Ele é usado para
a glaucoma, tá? Beleza? Normalmente, aqui em Farmacologia 3, eu não comento, porque eu já comentei em Farmacologia 1, mas eu vou dar mais uma comentada aqui com vocês. Esse fármaco aqui, gente, o Pindolol, tá? Hoje praticamente a gente não precisa muito desses fármacos, a gente não usa muito esses fármacos, mas nós já utilizamos. É uma classe, quando você vai ver bloqueador beta em livros de farmacologia, você vai ver lá a classificação. Bloqueador beta é seletivo para beta 1, que alguns autores chamam de cardioseletivos, né? Que é o seletivo para beta 1. É bloqueador beta não seletivo, né, que bloqueiam todos os betas. E você vai ver uma classificação assim: bloqueador beta com ASI, que significa atividade simpatomimética intrínseca. Então, bloqueador beta com atividade simpatomimética intrínseca, ASI. Ok? O que seria isso? Na realidade, esses bloqueadores beta com ASI, eles não são bloqueadores beta. Eles não são. Eles são agonista beta. Agonista. Só que com atividade intrínseca muito baixa. Muito baixa. Muito baixa. O que é atividade intrínseca mesmo, gente? Vocês lembram? Não. Não lembram? Não Ninguém? lembro, professor. Muito bem. A atividade intrínseca é a capacidade do fármaco de se ligar ao receptor e produzir efeito. Isso que nós chamamos de atividade intrínseca. Tá? Então, Obrigado. os fármacos, beta-bloqueador com ASI, essa capacidade dele de se ligar e produzir efeito é muito baixa. Muito baixa. Tá? Então, por ele ter essa atividade muito baixa, ele acaba, em alguns casos, se comportando mais como um antagonista do que com o próprio agonista. Ele era muito utilizado antigamente, quando nós não tínhamos ainda o IECA, o BRA, que a gente vai falar, né? Por quê? Porque aqueles pacientes que tinham renina alta, renina alta implica em angiotensina 2 alta, aldosterona alta, né? Isso gera um efeito hipertensivo. Mas o paciente é cardiopata, né? Então, como que eu interferia nisso? Usando esse fármaco com baixa atividade intrínseca, né, porque ele vai se ligar aos receptores beta, aonde o receptor beta está frágil,
ele vai se ligar e não vai promover alteração, tá? Ele não é um bloqueador. Então, no coração, ele não ia dar, fazer implicações. Mas no rim, aonde o beta-1 estava muito estimulado, a produção de renina estava muito alta, a hora que ele se liga àquele beta-1, ocupando aquele beta-1, ele não deixa mais o mediador se ligar. E aí, então, reduzia a atividade do beta-1. Por isso que ele é chamado de, é classificado como um beta-bloqueador, por reduzir a ação do beta-1, principalmente renal. Mas ele não é. Ele é um beta-bloqueador com atividade simpatomimética intrínseca. Né? Por quê? Porque ele mantém a atividade simpática cardíaca. Ficou confuso? Ou deu para entender? Só estou falando isso porque vocês vão ver isso em livros, tá? Para quem for ler, vai encontrar isso daí, tá? Mas isso hoje na clínica já não tem muita importância. Tudo bem? Tudo ok, prof. Beleza, então. E aí, gente, um outro fármaco que é bastante utilizado, quer dizer, foi bastante utilizado como antihipertensivo. Hoje, praticamente, a gente deixa ele aí para quinta opção, quarta, quinta, né? Hoje não é muito utilizado como antihipertensivo. Os antagonistas alfa-adrenérgico. Como nós já sabemos, né? Os nossos vasos, o predomínio é receptor alfa. Então, se eu usar um antagonista, eu gerar um bloqueio de alfa, eu vou reduzir a resistência periférica, né? Eu diminuo a resistência. E eu, automaticamente, diminuindo essa resistência, tanto na artéria quanto nas veias, né? As duas áreas têm alfa. Então, eu bloqueando alfa arterial, eu reduzo a resistência vascular. Eu bloqueando alfa nas veias, eu aumento a capacitância venosa. O que seria isso? Eu relaxo as minhas veias e aquele fluxo todo que está indo para o coração, ele acaba sendo retardado e fica mais dentro das veias. Então, eu estou diminuindo o enchimento ventricular. E com isso eu acabo reduzindo o meu débito. Com a diminuição já da resistência vascular, eu reduzo a pressão arterial. Então, eu reduzo tanto artéria quanto veia, tá? Esse efeito, tá, de redução, ele acaba acontecendo de uma forma rápida, né? Porque o bloqueador alfa, ele chega lá, já bloqueia e o efeito é rápido. Isso acaba provocando efeitos reflexos. O nosso organismo, ele é preparado, né, para manter um certo nível, né, de pressão. Ele não é preparado para que você tenha uma queda de pressão. Ele prevê, né, a manutenção da pressão. Só um minutinho, gente.
Desculpa. Então, quando você perde a pressão de uma forma rápida, brusca, o nosso organismo tende o quê? A recuperar essa pressão. E aí, então, começa a lançar mecanismos reflexos. Então, aí você acaba, como o meu débito caiu, o coração ele começa a tentar aumentar a frequência cardíaca, né? E, opa, a pressão está caindo, eu passo a ter o aumento de renina para ter lá na frente o aumento da angiotensina para ter vasoconstricção. Então, esses efeitos reflexos, tá, é que acaba comprometendo a eficácia do fármaco. Por isso que hoje, né, hoje está mais fácil, mas antigamente a gente tinha essas opções para o tratamento da hipertensão, você praticamente não conseguia controlar a hipertensão, e até hoje também, assim, em alguns casos, em monoterapia, utilizando só um fármaco. É difícil, né? Porque você usa um fármaco, você reduz a pressão, mas isso aí gera vários outros efeitos que acaba elevando de novo a pressão, né? Então, em alguns casos, né, com o tratamento prolongado, tá, você pode ter o ajuste de tudo isso fisiologicamente e as coisas voltam ao normal. Normalmente, né, você vai persistindo e a coisa pode estabilizar. Mas muitas vezes você não pode expor esse paciente, né, ao aumento de pressão, mesmo que seja temporário, porque você pode causar algum dano, né? Esse paciente pode ser um paciente crítico, tal. Então, é nessa hora que muitas vezes você precisa o quê? Estar associando outros fármacos. Por isso que eu falei que é difícil o controle em monoterapia, né? Então você acaba precisando aí, né, associar outros fármacos. Então, esses fármacos, eles causam graus variáveis de hipotensão postural também. Essa hipotensão postural acontece muito em razão do bloqueio generalizado de alfa. E nós temos as artérias que fazem a irrigação cerebral, que tem alfa. E mantém a contração, a pressão suficiente para manter uma boa perfusão cerebral. A hora que você usa um bloqueador alfa, você está bloqueando tudo. A pressão cai, você acaba tendo vasodilatação nas artérias que irrigam o nosso cérebro e você acaba perdendo a pressão de perfusão cerebral. E aí começa a ter tonturas e pode até cair, né? Então isso é uma coisa que precisa também ser avaliada. A retenção de sal e de água também é um efeito compensatório. Se a pressão caiu, o nosso organismo vai o quê? Opa, vai recuperar. É por isso que aumenta a renina, né? Que aumenta a angiodose, que aumenta a aldosterona e vamos reter sódio, água, né? E aí a pressão aumenta de novo. Então isso são coisas, né, que acontecem. Então aí você acaba o quê? Precisando interferir, precisando associar outros fármacos, né? Uma coisa boa que esses fármacos promovem, os antagonistas alfa,
diminui as concentrações de triglicerídeos e LDL, e aumentam HDL, tá? Então, isso é bom, né? HDL é o colesterol bom, LDL é o ruim. E persiste mesmo em associação com os diuréticos tiazídicos. Lembra que nós falamos, né, que o diurético ele leva a uma resistência à insulina, aumento do colesterol, né, essas coisas todas. O antagonista alfa diminui mesmo com o uso de diuréticos. Ok, tudo bem, gente? Então, efeitos adversos, né? Efeito da primeira dose. Gente, o primeiro antagonista alfa, prazosine, né? Uns falam prazosina, mas é o prazosine, foi lançado, né, com a promessa de ser o fármaco para revolucionar o tratamento da hipertensão. Foi feito aí, né, a campanha nacional. Eu lembro que nessa época eu tinha a drogaria, foi lançado, vendia que nem água. E o que nós começamos a perceber? Os pacientes, né, porque a indicação dele era tomar um fármaco de manhã, após o café da manhã. Tomava o café e tomava o prazosine. A pessoa saía para trabalhar tal, 90 minutos contado no relógio, essa pessoa tinha uma hipotensão postural violenta que muitas vezes ela caía, ia para o chão. E esse efeito começou, né, a ser persistente em um monte de gente. Mas isso acontecia principalmente na primeira dose. A primeira dose. Aí começou a ver aquilo lá, né? Falou, puxa, mas o que está acontecendo? Então, para de tomar de manhã. Não toma de manhã. Toma ele agora à noite. Né? Você toma e deita. Aí você não cai mais. Foi mais ou menos isso. Mas depois foram percebendo, em estudos, que a primeira dose provocava esse efeito, né, de hipotensão postural. A partir da segunda, terceira dose, o organismo já ia reagindo de uma forma diferente e tinha uma certa tolerância a esse efeito. Então foi aonde que eles retornaram à administração matutina do fármaco com redução da primeira dose. A primeira dose era feita com 1/4 do comprimido. Aí a segunda dose, meio comprimido. A terceira dose, 3/4. A partir do quarto dia, tomava já a dose inteira e não tinha mais esse efeito de hipotensão da primeira dose. Esses fármacos, então, como eu já falei, você não consegue manter um bom resultado em monoterapia. Difícil. Então, eles não são recomendados como monoterapia para hipertensão. Então, eles utilizados primariamente em associação com diuréticos, com beta-bloqueadores e outros antihipertensivos. Então, o médico ele tinha já que passar a prescrição, vamos supor, o prazosine, já junto com uma hidroclorotiazida, ou já junto com atenolol, ou o propanolol, né? Com o diurético e o bloqueador beta, porque ele iria provocar os efeitos de retenção hídrica e aumento do trabalho cardíaco. Então, aí, esse fármaco precisava ser associado, né? E aí, então, sempre associado.
Os beta-bloqueadores aumentam a eficácia dos bloqueadores alfa. São interessantes para pacientes com hiperplasia prostática benigna. Aí já é outro assunto. Esses fármacos antagonista alfa, como nós acabamos de comentar, eles vinham sendo bastante interessantes no uso, né, associado. Se você tem como manter um paciente usando um fármaco só, é muito melhor do que você ter ele usando 2, 3 fármacos, né? Ou talvez até mais. Mas, enfim, isso aí você já precisava iniciar em associação. Aí começaram a usar tal e começaram a perceber alguns efeitos. Efeitos benéficos em homens acima de 60 anos, né? Que já tinham uma certa hiperplasia de próstata, que já vinham com sintomas, né? E retenção hídrica, retenção urinária, pelo aumento da próstata, né? Mas benigno. Isso é normal. E quando passaram a utilizar o antagonista alfa, esses pacientes começaram a relatar para os seus médicos que haviam melhorado dessa retenção urinária. E aí foi então onde começaram a pesquisar e viram então que realmente o antagonista alfa melhora, né, esses pacientes com hiperplasia de próstata benigna. E por quê? Porque viram que depois a próstata ela tem um tipo de receptor alfa. E esse alfa é responsável, tá, pela hiperplasia, pelo crescimento da próstata. Além do que o esfíncter urinário também tem alfa, que gera contração. Então, ao utilizar esse antagonista alfa, você bloqueia o crescimento prostático. Em alguns casos, você até começa a ter uma reversão desse bloqueio, desse aumento, né? E relaxa o esfíncter, facilitando, então, a micção, melhorando esses pacientes. Com a evolução de novos fármacos antihipertensivos, esse antagonista alfa, na cardiologia, ele começou a diminuir. A gente usa muito pouco ele. Eu falei lá atrás, a quarta, quinta droga de escolha hoje. Mas o urologista usa bastante esses fármacos hoje, tá? Bastante. Então, ele deixou de ser usado na cardio e passou a ser usado na urologia. Tá? A tanzolosina é um fármaco bastante utilizado aí, antagonista alfa, pelos urologistas. Muitas vezes, o que acontece? Cardiologista e urologista não conversam, o paciente vai em um, vai em outro, não mostra o que está usando e acaba tendo associação de fármacos antihipertensivos e acabam tendo efeitos potencializados. Então, é importante que o paciente que vai no urologista usando esses fármacos comuniquem o cardiologista e vice-versa, né? Para que haja uma boa interação entre esses fármacos antihipertensivos e o fármaco antagonista alfa para hiperplasia de próstata. E aí, gente?
Beleza? Depois foram surgindo fármacos antagonistas de alfa e beta ao mesmo tempo. Alfa e beta. E surgiu aí o labetalol e o carvedilol. O carvedilol a gente usa bastante hoje, tá? Então, são fármacos, tá? Que foram aprovados principalmente para o tratamento da hipertensão e insuficiência cardíaca, tá? A relação de potência entre eles é de 1 para 10. Então, alfa para beta. Ele bloqueia muito mais beta do que alfa, tá? Então, por isso que eles são mais bloqueadores beta do que alfa, tá? Mas eles são bastante utilizados hoje, principalmente na insuficiência cardíaca. A gente vai falar disso mais tarde em aula de insuficiência, tá? Diminui a taxa de mortalidade quando utilizado como auxiliar na terapia com diuréticos e IECAs. Não deve ser utilizado na insuficiência cardíaca descompensada, que depende da estimulação simpática. Então, ele é um fármaco utilizado bastante hoje para insuficiência cardíaca, mas para aquela insuficiência que ainda está compensada. O que é uma insuficiência compensada e uma insuficiência descompensada? Gente, o coração ele pode estar fraco, né, com dificuldade de ejeção, mas ele ainda está mantendo a hemodinâmica, não está gerando acúmulos, não está gerando acúmulo de sangue, principalmente a nível pulmonar. Ele continua circulando. Então, eu falo que isso está compensado, tá? Está circulando, está compensado. Quando esse coração ele não consegue ejetar a quantidade suficiente e gera um certo acúmulo de sangue, tá? Principalmente a nível pulmonar, aí eu falo que esse coração ele está descompensado. Então, nessa descompensação é que nós não podemos utilizar um bloqueador beta, né? Porque aí eu preciso da atividade simpática para tentar aumentar a compensação. Certo? Então, só é nesses casos que eu não uso, né? Eu não uso esses fármacos, ok? Então, o carvedilol, ele é um dos mais utilizados hoje na insuficiência, tá? E a gente vai falar melhor quando nós falarmos de insuficiência cardíaca. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem. E com isso, gente, a gente encerra aqui a nossa aula de hoje.